Fala rapaziada, Igor aqui, pode barar o canal, se liga que a gente tem muita novidade hoje, vamos falar um pouquinho do Campeonato Carioca. Primeiramente agradecer a galera do BXD aqui pela estrutura, a gente está fechando uma parceria e vai vir novidade aí para vocês ao longo dessa semana. Começar pela rodada do Campeonato Carioca, quarta-feira o Flamengo perde de 2-1. O Flamengo Kids, como estão chamando, né? A garotada entrou em campo novamente. E assim, vou começar dizendo o que eu sempre falo com a rapaziada na conversa de bar. Os moleques são promissores, mas eles estão jogando contra time profissional. Por mais que sejam times que não vão disputar algo muito grande, os caras estão treinando desde o final do ano passado e têm certa experiência como profissionais. Tá? Os moleques têm um futuro promissor, têm habilidade, eles têm a camisa do Flamengo, mas eles não têm a mesma experiência e o mesmo porte físico, né? A mesma vivência e o físico. Dito isso, eu acho que faltou vontade. Eles jogam num time onde a categoria onde o time principal tem poucos espaços para serem preenchidos por jogadores tão novos. O técnico já demonstrou que também, apesar de ter vindo da base, né? Ele também não tem uma predisposição muito grande a colocar os moleques em campo, principalmente nos momentos mais decisivos. Então eu esperava um pouco mais de garra, de vontade dos jogadores em campo. Alguns jogadores ali que eu tinha visto como destaque no primeiro jogo, eu falei num vídeo anterior, né? O lateral direito Daniel Salles foi muito mal, principalmente ali no segundo gol. O Iago, que a torcida pede muito no time principal, também não foi bem no jogo. Inclusive faltou um pouquinho de tempo de reação ali para ele no segundo gol. O Léo Nanete, o goleiro, eu tinha achado muito bem ele jogando com os pés. No primeiro jogo ele me surpreendeu bastante para um goleiro de pouca idade. O ritmo que ele dá na saída de jogo é muito bom para o estilo de jogo que o Flamengo impõe hoje aos adversários. Então eu tinha achado alguns destaques no primeiro jogo, mas no segundo jogo, para mim, o único ponto positivo foi desse jogador do Guilherme, que já faz o quarto jogo dele, quarto gol dele no profissional, né? Ele fez gol contra o Mirassol, fez gol ano passado no Carioca, enfim, foram 4 gols já no profissional em 6 jogos. Então o moleque vem muito bem, ele mostra um grande futuro, o Felipe Luiz gosta dele. O outro ponto que a gente tem a falar não é muito sobre o jogo, né? Acho que esse jogo, enquanto o Flamengo estiver jogando com a garotada ali, a gente não tem muito o que pincelar. O Rian Roberto, que também é outra grande esperança da torcida, de ver grandes jogos, dribles e tal, voltou de uma lesão muscular na coxa, voltou um pouco ali tentando bastante, que é muita característica dele, mas um pouco sem ritmo ainda, né? De profissional, principalmente, como eu sempre destaco, é um jogo de profício e esses moleques estão jogando na base ainda. Mas o destaque fora do jogo, a venda do Alacian. O Flamengo consegue ali um valor de 12 milhões de euros, 60 milhões de reais aproximadamente, junto ao Bragantino, fica com 30% do seu passe ainda. Eu acredito que tenha sido uma boa venda. O Alacian já vinha sendo preterido, né? Já vinha sendo preterido pelo técnico desde o final do ano passado ali, após a disputa de pênalti contra o Galo, e depois ele tem uma expulsão ridícula ali contra o Bahia, né, que minou ainda mais. Ele teve que pedir desculpas pro elenco, enfim. Ele subiu um pouquinho a cabeça, as provocações ali contra o Atlético Mineiro. Então acredito que o Flamengo ainda fez uma boa venda. Quem assiste os vídeos anteriores e conversa comigo em barzinho já sabe que eu sempre defendi uma política que o Flamengo deveria emprestar mais esses jovens valores para poder desenvolver o futebol deles e fazer venda ainda melhores, ou preparar para que eles sejam aproveitados no time profissional, né? Para mim falta um pouquinho disso no Flamengo ali. O Matheus Gonçalves saiu ano passado também, acho que talvez precipitadamente, porque eu enxergava muitos talentos nesse moleque. E agora o Alacian, mas vejo como uma venda bacana, acertada, mantém 30% do salário. O Red Bull é um time que gosta de investir em jovens valores e desenvolver esses valores. Então acredito que o Flamengo foi muito bem. No mesmo dia o Fluminense também saiu com vitória, tá? Alguns contratados ali já mostrando seu cartão de visitas. O Guilherme Arana, que veio para ser titular, surpreendentemente para mim, nessa partida ele apareceu mais defensivamente do que ofensivamente. Tinha dito que ele seria uma arma muito importante para o Fluminense, principalmente ofensiva, né?
O Gemes, ai, o zagueiro Gemes foi muito bem no jogo, mostrou segurança ali ao lado do Igor Rabelo na zaga. Claro que os jogos não são grandes testes, né? Mas a gente também tem que lembrar que os jogadores estão voltando de férias. Foi só o primeiro jogo do Fluminense na temporada, mas achei uma defesa ali sólida. Outro ponto interessante para a torcida foi ver o John Kennedy marcar novamente, né? O Fluminense que vem de uma escassez muito grande de gols dos seus centroavantes ano passado, foi o grande problema, inclusive sendo paródias sendo alvo de paródias da torcida, esse setor do ataque. Então ver o John Kennedy, que para mim é o atacante mais talentoso que o clube tem, principalmente no quesito fazedor de gols, foi o respiro para a torcida tricolor. O Fluminense que ainda está em negociações, né? A torcida está meio frustrada, mas o jogo não está perdido pelo Hulk ainda. O Hulk ainda pode ser. Tem uma questão ali interna que o Hulk se mostrou chateado com algumas coisas, enfim. O Atlético meio que colocou. Algumas pessoas do Atlético ficaram vazando notícias para colocá-lo contra a parede. E justamente naquele que eu falei também em outros vídeos, que era o receio dele de sair agora e meio que perder a idolatria da torcida atleticana. Então, mas ainda tem jogo, tá? O Fluminense continua ali tentando marcar reuniões ali com o Galo, tentando flexibilizar o clube, colocando os jogadores ali à disposição. E vamos ver o que pode sair. Para mim seria um reforço importantíssimo para o Flu. Além do Savarino, né? Que o Savarino, diferente do Hulk, parece que não se mostra muito disposto a vir para o Fluminense. O Botafogo parece que estaria mais interessado ainda na saída do que o próprio atleta. Mas vamos ver onde é que isso vai chegar. Dando uma passadinha nos jogos de ontem, né? O Vasco teve uma importante vitória, 4-2, mesmo com um jogador a menos. O Lucas Piton foi expulso ali num lance imbecil. Eu falei algumas vezes que eu gosto do Lucas Piton como lateral, mas ele tem algumas passagens meio bizonhas, né? Mas o Vasco conseguiu se impor. 2 gols do Ryan, jogou muito bem. O Felipe Coutinho achei que teve uma boa atuação. A gente vê que quando é um jogo com um pouco mais de espaço, né, contra uma equipe mais crua, vamos dizer assim, a gente vê que o talento dele se sobressai. Mas a notícia, acho que principal notícia para o torcedor vascaíno, até porque foi uma vitória protocolar ali para o Vasco, né? Vasco que, principalmente vindo do momento ali no final do ano passado, chegou a quase conquistar uma Copa do Brasil, enfim. Acho que o ponto principal, a notícia principal para o vascaíno hoje é a negociação do Verratti, né? O jogador notificou ali a direção do clube, né, que tem sim uma proposta do seu portenho e que pretende ser negociado nessa janela. O Vasco não pretendia se descartar do jogador assim. Algumas pessoas tratam o Verratti como um cara descartável porque o time teve o melhor momento ali em alguma altura do campeonato sem ele. Mas a gente tem que lembrar alguns gols importantes que o Verratti fez ainda no final do ano passado, decidiu inclusive classificações do Vasco. O Vasco não teve um destino pior na Série A, também muito por gols do Verratti. O Verratti fez bastante gols no Campeonato Brasileiro, principalmente na condição de não titular, vamos dizer assim. Então a torcida, a diretoria não tratava como um cara descartável, apesar de alguns torcedores assim pensar. A diretoria não via dessa forma, pretendia manter o jogador aí até o final do contrato, mas também não via como alguém inegociável, né? Até porque ele está nos top salários ali do clube, então uma economia desse porte para um cara que não é mais titular absoluto, para a direção vascaína também não era visto com maus olhos, né? Eles não viam como descartável, mas uma saída amigável ali não era também algo tão ruim para eles assim, até porque o Vasco vem negociando com um ótimo jogador para essa posição, que viveu a melhor fase da carreira ali justamente com o Fernando Diniz. O atacante Brenner ali, para quem não sabe ainda de quem eu estou falando, o atacante Brenner jogou com o Diniz no São Paulo, viveu o melhor momento da sua carreira, é um cara novo. Enfim, o Vasco não investiria muito, ao que dizem ali, seriam 6 milhões de euros, parceladinho como a rapaziada diz até o sol, né? É um bom investimento para o Vasco. Acho que
vai chegar para ser um cara acima do que o Verratti pode oferecer hoje, para o estilo de jogo do Vasco também, que mudou um pouquinho em relação à melhor fase do Verratti, que era muitas bolas alçadas, enfim. E é isso. O Botafogo não tem muito grandes novidades, né, fora de campo, não tem grandes movimentações. Ontem jogou também com o time B e teve uma boa vitória ali de 2-0. Foi um jogo em que teve muitas faltas no primeiro tempo, principalmente um jogo muito pegado, assim, difícil de ver. Então a gente vai ficar, como o Botafogo, a gente vai falar só da vitória mesmo. O Botafogo que chega aos 3 pontos da primeira vitória, ele se iguala ali em número de pontos na liderança do grupo B. E é isso, rapaziada. Um giro aí de notícias sobre os principais clubes do Campeonato Carioca. Como eu disse, tem novidade aí a partir da segunda-feira. Ao longo da semana que vem, a gente vai falando para vocês, mas chegamos finalmente à hora que nós aqui do Pod Bar queríamos, que a gente vai implementar o formato que dá nome ao canal. Então, agradecer mais uma vez a galera aqui do BXD, o bar aqui de São João de Meriti, na Baixada do Fluminense, que forneceu um espaço pra gente aqui, e a gente vai fechar uma parceria que vai dar uma estrutura e uns vídeos de qualidade aí pra vocês. Beleza? Tamo junto, até a próxima.